Para José, aquele pendrive era um espelho da alma de Lourdes, um fio que conectava o tempo presente ao passado. Mas memórias não pagam contas. A casa de praia, o terreno com vista para o mar, tudo isso cresceu de valor com o tempo. Bruno via ali um ativo, uma possibilidade de ganhos rápidos. Enquanto José falava de marés e de lembranças, Bruno falava de propostas, compradores, cifras. Houve jantares tensos, papéis que circulavam como promessas, e a ideia do testamento deixou de ser uma formalidade para virar campo de batalha. Por meses, as conversas na cozinha trocaram as histórias por termos práticos. Vender, dividir, rapidez. Tiago tentava mediar. Carla entrava em conflito, porque a memória de Lourdes era uma sagrada que não cabia em números. A reunião que precedeu o passeio foi uma tempestade em forma de palavras. Sentados à mesa, com o caderno surrado de José ao centro, ele tentava ser claro. O que tinha feito era fruto de uma vida de trabalho. Queria que a casa servisse a um propósito. Quando falou que o testamento estava pronto, assinado em cartório, a sala encolheu. Bruno perguntou de improviso quem podia assumir a responsabilidade de vender. Tiago falou baixo sobre cuidar do pai. Carla, com as mãos verdes de planta, falou do que Lourdes representara, um pulso firme de humanidade. Foi naquela tarde que Bruno sugeriu o passeio. Disse que um último pôr do sol juntos seria para acalmar o pai e verificar os documentos no lugar. O mar, segundo ele, era um bom cenário para fechar o assunto, uma ironia amarga. Carla aceitou com reservas. Tiago, hesitante, concordou. O colete do pai não estava no barco. Era um detalhe que, naquela fatídica hora, carregaria a densidade de uma sentença. O mar, naquele começo, tinha calma enganadora. Mas a geografia das intenções humanas não se mostra na superfície. Enquanto o motor cortava as ondas miúdas, as conversas começaram a se curvar para o testamento. Bruno mexia no celular, mapeando compradores. Suas frases vinham curtas, afiadas. Se vendermos agora, o comprador pagaria. Os olhos dele não encontravam os do pai. José lia o caderno, folheando páginas que falavam de lançamentos de rede, de datas de lua. Em silêncio, talvez pensando em Lourdes, talvez desejando reparar algo que o tempo não deixava arrumar. O vento mudou aos poucos. No horizonte, nuvens grossas se empilhavam como uma borda escura no quadro do dia. O barulho do casco, antes um sussurro, tornou-se tambor. Uma ruga de chuva começou a brincar no rosto do mar. As palavras se encurtaram. E então, em poucos minutos, o que era discussão virou atrito. Um comentário de Bruno sobre a necessidade de resolver de uma vez acendeu algo que devia ter sido apagado com diálogo. José pediu calma. Tiago tentou separar. Carla levantou a voz. Houve choro contido, pedidos. Pai, não faz isso, não vamos, Lourdes nunca. Fragmentos que se perderam no aumento do vento. O empurrão não foi um espetáculo teatral. Não teve o deliberado silêncio de algo calculado por meses. Foi sim, um gesto cruel e desesperado, feito com as mãos e as palavras que a raiva faz ficar mais selvagem. Bruno, tomado por uma pressa que parecia devorar-lhe a razão, avançou. Uma mão na camisa, um braço que se esticou. José, que toda a vida manteve equilíbrio e paciência em pequenas coisas, sentiu o mundo inclinar-se. O corpo envelhecido não tinha mais a firmeza de antes. O chão do convés cedeu sobre os pés da própria história. O som do corpo cortando o ar foi seguido pelo impacto com a água, um som que tudo abafa e expõe ao mesmo tempo. Não há necessidade de imagens grotescas para que se entenda a gravidade do ato. O navio tornou-se palco de um milagre invertido. Ao cair, José gritou. A voz dele era uma mistura de surpresa e uma súplica que ia além de si mesmo. Não por mim, por vocês. A frase saiu curta, como quem deixa no mundo uma última direção moral. Aquela ordem, voltada para os próprios filhos, ficou na água como um pedido de reparação que iria cobrar retorno. O mar, que sempre foi juiz e confidente, abriu braços gelados. As primeiras braçadas foram confusas, um vai e vem entre desespero físico e algo que o corpo já conhecia, a água, a luta.
Bruno ficou paralisado por um segundo, como se não tivesse previsto a realidade daquilo. Tiago, com a face pálida, procurou uma corda. Carla, em prantos, arfava. O barco balançou, e a tempestade que se formara no céu emparelhou com a tempestade que agora viviam por dentro. Voltaram para tentar ajudar, a pressa convertida em horror. Lançaram um salva-vidas improvisado, tentaram um cabo. O mar não era gentil. Ondas pequenas podiam virar muralhas para um corpo que, pela idade, já não se reorganizava. Do outro lado, numa faixa de areia onde os barcos aportavam e os pescadores encostavam redes gastas, Miguel ouviu gritos. Homem do mar por vocação, conhecido por costurar telas e guardar segredos, Miguel levantou-se como um farol. Tinha a barba salpicada de branco e mãos capazes de transformar o caos em rotina. Era ele quem, tantas vezes, havia cerrado feridas com um pano e servido café forte à madrugada. Quando viu o barco se aproximar com a família em pânico, soube o que era preciso: correr, preparar a lancha, vestir-se com o mesmo tempero de coragem que usava para o sustento de outros. A busca no mar tem um ritmo próprio, mistura de técnica e instinto. Miguel lançou uma peça de isopor, viu o corpo que boiava e nadou. A água era mais fria do que o corpo lembrava. O frio mordeu os ossos de José, que já mostrava sinais de hipotermia. Miguel o segurou pela camisa, puxando-o para a superfície como quem puxa uma lembrança do fundo. Havia espuma, houve gritos, passos no convés. Não foi um resgate limpo de grandiloquias, foi improviso, foi mãos que seguram e mãos que tremem. Ao arrastar José para a lancha, Miguel percebeu que a respiração do velho era frágil, mas existia. Isso, por si, já era uma vitória que incomodava a consciência de quem havia empurrado. No hospital, a luz branca desintegrava a poesia do mar. Médicos trabalharam para normalizar os sinais vitais. O corpo de José tremia e a pele estava pálida. Ali, entre aparelhos e o cheiro de antisséptico, começou-se outra luta. A luta para comprovar o que lá fora fora visto. O registro da queda, o relato dos filhos, a presença de Miguel, tudo foi se transformando em peças de um quebra-cabeça que a cidade começava a montar. Entre os que receberam a notícia, houve choque, incredulidade e um silêncio longo como o oceano. Na sala de espera, Tiago batia as mãos como quem tenta secar o remorso. Carla revezava pedidos de desculpas ao pai, mesmo sem saber se ele as ouviu. Bruno, mais trêmulo do que orgulhoso, fugia de olhares. A frase de José, "Não por mim, por vocês", ecoava num vazio que nenhum isolamento poderia preencher. A polícia foi acionada e o barulho do procedimento inicial cortou a pressa dos que queriam respostas fáceis. O delegado Augusto, figura discreta e firme, tomou as primeiras declarações. Não se podia afirmar sentença ali. Havia que colher, arquivar, abrir investigação. Mas a cidade, que tem memória longa para esses fatos, já sussurrava nomes e conjecturas. Miguel permaneceu como testemunha e salvador. Não queria holofotes, nasceu para ser quem remedeia o dano do mar, e sabia que salvar era uma responsabilidade que vinha com cobrança. Quando, ainda na emergência, reparou no bolso do casaco de José, seus dedos tocaram algo que mudaria a geografia daquela noite. Um envelope selado, dobrado com cuidado, com o carimbo do cartório. Miguel segurou o papel como quem segura a chama de uma vela pouco antes do vento. Aquilo não era apenas um pedaço de papel, era uma decisão tomada por José com a clareza que só uma vida inteira dá. O envelope ficou, por enquanto, dentro de uma bolsa no hospital. Não havia leitura, ali, tempo ou temperatura adequados para dar àquele ato o que merecia, atenção. Mas o fato de existir era suficiente para abrir um roteiro novo de perguntas. Por que José levara o testamento ao mar? Por que o documento estava naquele bolso? Quem mais conhecia o conteúdo? A presença do papel trouxe à tona uma outra linha de tensão. Além da briga por dinheiro, havia uma vontade do homem, uma declaração escrita que poderia transformar a narrativa da família. Enquanto isso, na comunidade, os rostos eram uma mistura de reprovação e compaixão. Pessoas que durante anos haviam recebido a generosidade de José, agora se perguntavam como reagir.
Algumas se revezavam em vigília no hospital, outras recolhiam redes, como para uma oferenda. O porto, que naquela tarde vira palco de um desastre, agora fervilhava de olhares que queriam entender. Miguel, mais do que qualquer outro, sentia o peso de ser o elo entre o homem salvo e a cidade que devia ser testemunha. Não era apenas a mãe de Carla que deixara uma voz gravada no pendrive. Havia ali, para quem conhecia as rotinas, mensagens que poderiam ser invocadas como memória pública. Lourdes, em vida, falara com clareza sobre responsabilidade e cuidado com o outro. Maria, de muitas famílias, ela ensinou que legado não se mede em paredes, mas em ações que se perpetuam. Esse eco da mulher morta, que só se escutava em momentos de dor, era um elemento que carregaria significado no que ainda estava por vir. Nos dias que se seguiram ao resgate, a cidade mudou de tom. Havia comentários ácidos, mas também gestos de aproximação. Uma vizinha deixou uma sopa na porta do hospital. Um grupo de pescadores falou em ajudar nas despesas médicas. A polaridade entre condenação e compaixão criava uma pressão silenciosa nos filhos. Bruno, cuja face parecia ter afinado por dentro, começou a perceber o próprio reflexo. Não mais apenas um herdeiro feroz, mas alguém frente a um pai que respirava com a ajuda de aparelhos. A pergunta que não o deixava dormir era direta e antiga. O que vale mais, o dinheiro ou o homem que lhe deu a vida? Entre acordos e desassossegos, houve quem reparasse em pequenos detalhes que, à primeira vista, pareciam triviais. Um colete faltando, uma caixa com itens náuticos fora do lugar, o caderno surrado de anotações que agora cheirava a hospital, objetos motivo que retomavam o que aconteceu e que, de certa forma, exigiam explicação. Tiago e Carla, menos agressivos que Bruno, passaram a recolher essas peças como quem junta retalhos para um remendo maior. Ainda naquele leito, quando José mostrava sinais de recuperação lenta, respiração que se afirmava, olhos que piscaram em reconhecimento, uma outra cena aconteceu. Miguel aproximou-se e o velho, com a voz rouca de quem acabou de atravessar a morte, fez um gesto pequeno. Pediu que guardassem o pendrive e que não o deixassem para os filhos resolverem sozinhos. Lourdes falou muito claro, disse ele, com a voz reduzida. Lourdes sabe, ela me ouviu. A frase era mais que saudação à esposa. Era a convicção de que o que vinha depois deveria obedecer a um critério de justiça que não era necessariamente o das prateleiras de um leilão. Enquanto flores eram deixadas na recepção do hospital, a delegacia recebia o primeiro boletim. Não era o tempo para conclusões definitivas, disse o delegado Augusto, mas a investigação precisava ser feita com cuidado. Havia testemunhas, registros de GPS do barco, relatos de quem viu o empurrão ou parte da queda. A cidade, por sua vez, começava a formar um xadrez de opiniões. Alguns pediram punição, outros pediram compreensão. A maioria, no entanto, ficou com uma sensação estranha. A família que havia sido pilar agora era palco de um conflito moral que exigia reparos práticos e simbólicos. Entre as conversas, uma ideia que fora semeada por José em dias menos tempestuosos começou a ganhar fôlego em vozes baixas. E se a casa não fosse apenas para ser vendida? E se, ao invés de um bem privado, ela pudesse se tornar um lugar que acolhesse, um abrigo para antigos pescadores, para quem perdeu rede e chão? A proposta, que brotava das memórias de Lourdes e do empenho de José em cuidar, parecia estranha naquela hora de choque, mas também carregava uma luz que podia transformar o cinza em algo com forma. Bruno ouviu falar dessa ideia. A princípio, reagiu como quem ouve uma proposta que ameaça o próprio interesse. Mas enquanto caminhava sem destino pela orla, o rosto refletido nas janelas dos estabelecimentos mostrava um homem que começava a considerar uma alternativa àquilo que desejara. Culpa e medo, costumeiramente, fazem o mesmo trabalho. Diminuem a visão do homem até que ele só enxergue o ato que o define. O choro de Carla no corredor do hospital atuou como um espelho para a família inteira. O que aconteceria aquela noite era pouco mais que uma primeira tênue costura. José respirava. O envelope com o carimbo do cartório estava em poder de Miguel, que prometeu resguardar o documento.
O nome de Lourdes ecoava nas conversas como uma bússola. Mas os arcos maiores, a leitura do testamento, as decisões que transformariam a propriedade, a jornada de reparação de Bruno, a criação do abrigo que alguns já começavam a chamar de uma possibilidade, permaneciam por costurar. Quando a noite caiu de fato sobre Florianópolis, o som do mar tomou mais espaço. Nas janelas do hospital, o ruído das ondas lembrava a todos que, por mais que tentemos controlar destinos, forças maiores atuam como tribunal. O episódio da queda havia aberto feridas, mas também plantado sementes. O que aconteceria depois, pensava quem observava, dependeria de escolhas: punir e dividir ou reconhecer erro e construir algo que devolvesse vida. No quarto do hospital, José dormia um sono pesado, à mercê de aparelhos, mas havia paz em seu rosto quando, de vez em quando, murmurava o nome da mulher. Miguel, em vigilância calma, guardava o envelope junto ao caderno surrado. Tiago e Carla, no corredor, conversavam em voz quase inaudível sobre providências práticas. Quem cuidaria da casa temporariamente? Como avisar aos vizinhos? Quais as providências médicas neste pós-crise? Bruno permanecia distante, atormentado por pensamentos que não sabia como traduzir em palavras. E assim, em meio ao barulho contínuo do mar, a cidade esperava a manhã. Palavras pendiam no ar: investigação, testamento, abrigo, chamadas por um silêncio coletivo que desejava resposta. O que havia acontecido naquele pôr do sol já atravessara as consciências. Um homem fora empurrado, foi resgatado, e um papel podia mudar a vida de muitos. Se você está assistindo a essa história agora, comenta: de que cidade você está vendo isso? Quero saber de onde vêm os olhos que testemunham esta narrativa. A manhã que seguiu a noite de vigília trouxe uma claridade miúda, como se o mundo tivesse acordado com cuidado para não tocar nas marcas recentes. José permanecia no leito. O corpo frágil, porém presente. Olhos que abriam e fechavam como se testassem as costas do mundo. Miguel, de cadeira encostada ao lado, segurava ainda o envelope com o carimbo do cartório. O papel parecia ter peso de coisa viva. Tiago e Carla alternavam-se entre ligar para conhecidos e ajeitar a casa, como quem prepara o terreno para um recomeço que ainda não sabia como seria. Bruno ficou mais tempo sozinho, caminhava pela praia, encarando o movimento do mar, que ora parecia acusador, ora apenas indiferente. O som contínuo das ondas era um lembrete daquilo que havia acontecido e do que poderia ainda acontecer. A leitura do testamento, quando finalmente foi marcada, teve o tom solene de um ritual que tenta dar ordem a um caos emocional. Dr. Almir, o tabelião, compareceu à sala de visitas com a pasta que define destinos. A informalidade do hospital foi substituída por um silêncio que lembrava a capela. Até o barulho dos aparelhos soou menos intenso. Delegado Augusto estava presente, mais para ouvir do que para interferir naquele ato público. Miguel permaneceu ao lado do envelope, Carla segurava firme a mão do pai e Tiago olhava para o chão. Bruno entrou por último. Havia entre todos uma expectativa densa, uma necessidade de reconhecer que não apenas corpos, mas destinos precisavam ser nomeados. O documento foi aberto com a calma de quem manuseia coisa frágil. As palavras, escritas e formalizadas no cartório, não deixavam margem para mal-entendidos. José, em sua disciplina final, conferira a Miguel a posse da casa e do terreno, com o encargo expresso de transformá-los em um abrigo voltado para idosos e pescadores em situação de vulnerabilidade. Havia uma cláusula que exigia que o imóvel servisse a um propósito social, uma restrição que impedia a venda simples para fins lucrativos. O testamento, público e assinado, alinhava-se àquilo que José, por voz e memória, há muito defendia: um legado que fosse utilidade comum e não mercadoria. Ao término da leitura, um ruído parecido com um suspiro percorreu a sala. Não era alívio nem alegria plena, mas o reconhecimento de que uma escolha havia sido feita e que, dali por diante, ninguém poderia alegar ignorância. A reação inicial mistura choque e incredulidade. Bruno apertou os olhos, como se a frase escrita o mordaçasse.
Ele fora, nos meses anteriores, o mais veemente defensor da venda imediata. Agora, diante da decisão formalizada, restou-lhe apenas encarar o próprio gesto que havia precipitado tudo. Tiago deixou sair um som que queria ser consolo. Carla chorou com a cabeça baixa. E Miguel aceitou a responsabilidade com uma expressão que misturava honra e temor. Para muitos da cidade, a notícia teve gosto de reprovação e de alívio ao mesmo tempo. Reprovação por aquele empurrão que tinha centrado o debate. Alívio, porque o imóvel não viraria símbolo de riqueza fácil, mas ponto de encontro de solidariedade. Ao mesmo tempo em que se reconhecia a validade jurídica do testamento, a investigação sobre o episódio prosseguia. Delegado Augusto ouviu testemunhas, recolheu registros e determinou medidas iniciais de procedimento. Não se falou de condenações definitivas. Falou-se, isso sim, de ouvir, apurar intenções, conferir versões. Bruno foi chamado a dar sua declaração formal. Em vez de escudos, suas respostas saíam frágeis, cheias de pausas. Havia, contudo, um encaminhamento possível. Proposta de medidas alternativas, acompanhamento psicológico e serviço comunitário. Decisões que combinavam reparação prática com observação, sem pendor para soluções simplistas. A cidade acompanhou com interesse. Muitos comentavam nas praças e nas redes. Outros, no entanto, preferiam ficar próximos por afeto e disponibilidade. A recuperação de José foi lenta, feita de pequenas vitórias. Havia dias em que uma mordida de pão saía sem ajuda, outros em que o cansaço dominava mais cedo. A voz de Lourdes, gravada no pendrive que agora descansava sobre um copo de água na mesa, tornou-se instrumento de conforto em várias ocasiões. Carla, num desses momentos, pôs os fones no ouvido do pai e deixou tocar um trecho que a mãe dizia: "Lembra-te de cuidar, casa que acolhe, vida que se abre." Foi como se Lourdes tivesse traçado por dentro do aparelho a rota que o marido parecia querer seguir. A gravação não resolveu conflitos, mas apontou um caminho. Memória que não prende, mas que orienta. A decisão de transformar a casa em abrigo esbarra em desafios práticos. O imóvel estava cansado. Telhas precisavam ser trocadas, paredes pediam pintura, móveis reclamavam conserto. Mas havia um capital que o dinheiro nem sempre calcula: disposição humana. Pescadores ofereceram mão de obra, vizinhos doaram tijolos e tintas. A igreja local emprestou mesas e cadeiras. Miguel, que nunca aspirou a cargos públicos, passou a ser o ponto de encontro. Coordenou lista de voluntários, anotou necessidades em cadernos surrados, os mesmos que José usava para anotações de marés, e foi, ao seu jeito, gerindo uma pequena burocracia afetiva. Tiago cuidou de papeladas mais simples, administrando doações e buscando contatos. Carla assumiu a logística de cuidado, pensando em camas, refeições e em espaços para contar histórias. Bruno, por sua vez, viveu um processo que, para ser verdadeiro, teve de ser público e privado ao mesmo tempo. Ao lado das obrigações legais, algo móvel e interno começou a se transformar. Pensou em fugir do olhar, tentou negar em voz alta, mas o fato de ter quase perdido o pai e de ter visto o documento que o despojara daquilo que queria, o fazia encarar um novo desafio: reparar não apenas com palavras, mas com trabalho. Propuseram-lhe medidas alternativas, justamente a atividade no abrigo como forma de serviço comunitário. Não foi uma imposição só punitiva, foi também oportunidade de aprender com o que estava sendo erguido a partir de sua própria falha. No abrigo, Bruno teve de enfrentar o que mais o envergonhava: o contato com quem mais precisava de paciência, o ritmo lento das conversas, a repetição das tarefas humildes. Pintou paredes, consertou uma porta, reteceu redes com mãos que antes buscavam contratos e cifras. Houve resistência inicial. Donos de raiva, sobretudo alguns amigos, não entenderam o que significava limpar um quintal ou servir uma sopa como forma de reparar uma traição. Mas a cidade, que observa e nombra, começou a notar mudanças. Bruno não buscou holofotes, evitou discursos. No lugar de justificativas, ofereceu presença. Durante as primeiras semanas, seu rosto era o do homem que se encontra a cada manhã e precisa trabalhar para que a culpa não o consuma. Às vezes, de madrugada, pegava uma cadeira e ficava atrás do abrigo, olhando para o mar, lembrando do som que sua mão fez no momento do empurrão. Essas noites o moldaram.
Aos poucos, surgiram sinais. Ele aprendeu a escutar melhor, a esperar, a perguntar pelos nomes de quem vivia ali. A memória da mãe reaparecia nas coisas simples, o modo como alguém gostava do café, o cuidado com quem tinha memória frágil, e Bruno foi, em pequenos gestos, reencontrando aquilo que o dinheiro não compra. A inauguração da Casa Lourdes do Mar foi um episódio que uniu lágrimas e riso contido. Não houve excessos, foi uma manhã de céu claro, com vento que soprava convidando. O cheiro da tinta fresca misturava-se ao do café. Miguel abriu a porta, Tiago organizou cadeiras, Carla puxou um cobertor para um senhor que tremia. Bruno, de calça já suja de trabalho, colocou o último prego em uma placa com o nome. Foi um momento comunitário. Alguns dos idosos que chegavam traziam nas mãos fotografias amareladas, outros um olhar de surpresa por verem um lugar feito para eles. No canto, uma caixa com o pendrive dava nota de memória. Carla, num gesto público, colocou o aparelho no som e deixou Lourdes falar, brevemente, para quem quisesse ouvir. A voz da mulher, firme e serena, falava de cuidado, de partilha e de olhos que veem além do próprio umbigo. As pessoas ouviram em silêncio, num respeito quase universal. Para muitos, foi como se Lourdes tivesse abençoado o que José decidiu naquela noite de dor. O trabalho cotidiano no abrigo foi tomando forma. Havia rotinas, café cedo, roda de conversa ao meio-dia, ajuda para quem precisava fazer pequenos reparos e à noite, mesas para jogar baralho e ouvir relatos. Miguel organizou um esquema de visita de médicos voluntários. Uma ONG local ofereceu apoio com material. Tiago montou uma pequena biblioteca com livros doados. Carla coordenava a cozinha com uma mistura de rigor e leveza que vinha de sua educação. Cada gesto, por mais simples, consolidava a ideia de que a casa já não era só tijolo, era tecido social. O abrigo recebeu o nome de Lourdes como homenagem, mas também como lembrete de que uma memória pode ser força motriz quando nomeada com coragem. Ao longo dos meses, Bruno foi conhecido por seu zelo prático. Seu trabalho mais visível foi recuperar redes antigas e ensinar jovens a repará-las, uma maneira de transformar uma habilidade familiar em trabalho para a comunidade. Ele também passou a liderar uma espécie de mutirão semanal para concertos domésticos em casas de pescadores idosos que já não conseguiam. O gesto não apaga o ato anterior, mas dá uma forma concreta de reparar. Em uma manhã de outono, durante um encontro de prestação de contas do abrigo, Bruno pediu a palavra. Não foi um pedido retórico, foi, antes, um pedido de perdão direto. Olhou para o pai, que naquele dia compareceu à cerimônia com a ajuda de uma bengala, e disse, com voz falha, "Pai, eu errei. Sei o quanto te magoei. Quero recomeçar não pedindo que me aceite de imediato, mas trabalhando para merecer." As palavras, simples, foram seguidas de um abraço demorado. José, com olhos marejados, segurou a mão do filho. O abraço foi barulhento de emoção, menos para a plateia do que para os dois que sabiam que ali se remendava algo que talvez nunca mais fosse perfeito, mas que poderia ser verdadeiro. Não faltaram vozes que disseram que tal perdão era insuficiente, que a lei deveria ser mais dura. Houve debates na praça, conversas no mercado e até cartas ao jornal. O delegado Augusto continuou a acompanhar o caso, mas as medidas alternativas, combinadas com o trabalho comunitário e o acompanhamento psicológico, transformaram a narrativa de punição em possibilidade de reconstrução. Bruno passou por sessões de acompanhamento. Foi incentivado a entender seus impulsos e a construir modos de responder sem violência. A comunidade, por sua vez, praticou uma forma de vigilância benevolente, presença, exigência de responsabilidade e também prontidão para acolher quem de fato demonstrava mudança. Tiago ocupou uma posição intermediária, muitas vezes a de ponte entre o irmão e o restante da família. Ele, que inicialmente hesitara, passou a ser figura de pacificação, levantava reuniões, mediava conflitos entre moradores do abrigo e era visto costurando, às vezes literal e às vezes figurativamente, retalhos de convivência. Carla transformou a sua dor em um trabalho de compaixão prática. Organizou grupos de terapia em que as famílias podiam falar sem pressa e sem julgamento.
A presença constante dela foi pilar para que a casa se mantivesse acolhedora e, ao mesmo tempo, estruturada. Miguel, que recebera a casa por encargo social, descobriu seu papel mais amplo. Não apenas gestor, ele passou a ser também guardador de histórias. Reunia-se pessoas para ouvir relatos dos pioneiros do porto, preservava objetos que contavam vidas, um velho nó de marinheiro, uma foto com as mãos remendadas de trabalho, e explicava com sua voz calma que aquilo era tecido de cidade. Havia um senso de responsabilidade que o deixava exausto algumas noites. Outras, em silêncio, sorria ao ver idosos lerem cartas e jovens aprenderem a remendar redes. Tiago ocupou uma posição intermediária, muitas vezes a de ponte entre o irmão e o restante da família. Ele, que inicialmente hesitara, passou a ser figura de pacificação, levantava reuniões, mediava conflitos entre moradores do abrigo e era visto costurando, às vezes literal e às vezes figurativamente, retalhos de convivência. Carla transformou a sua dor em um trabalho de compaixão prática. Organizou grupos de terapia em que as famílias podiam falar sem pressa e sem julgamento. A presença constante dela foi pilar para que a casa se mantivesse acolhedora e, ao mesmo tempo, estruturada. Miguel, que recebera a casa por encargo social, descobriu seu papel mais amplo. Não apenas gestor, ele passou a ser também guardador de histórias. Reunia-se pessoas para ouvir relatos dos pioneiros do porto, preservava objetos que contavam vidas, um velho nó de marinheiro, uma foto com as mãos remendadas de trabalho, e explicava com sua voz calma que aquilo era tecido de cidade. Havia um senso de responsabilidade que o deixava exausto algumas noites. Outras, em silêncio, sorria ao ver idosos lerem cartas e jovens aprenderem a remendar redes. A presença de Miguel garantia que a casa não se tornasse apenas local de assistência, mas espaço de troca intergeracional. Ao longo do primeiro ano, a Casa Lourdes do Mar passou a ser referência. Recebeu uma demanda que ia além do esperado. Pessoas buscavam um lugar para estar, conversar, aprender. A prefeitura, sem protagonismos, apoiou com pequenas verbas e equipamentos. A paróquia local organizou campanhas de doação, e algumas empresas de pesca cederam materiais e tempo de seus funcionários para cursos. A casa oferecia agora oficinas de conserto de redes, aulas de culinária caseira, rodas de memória para idosos com problemas de isolamento e atendimentos psicológicos básicos. O ambiente que surgia era de propósito, não apenas de assistência pontual, mas de um cuidado continuado. A cada passo, a narrativa do que acontecera naquela tarde no barco parecia se deslocar, de notícia de tragédia para história de recomeço. Não que a dor tivesse sido apagada, pelo contrário, ela se fazia presente em conversas, em dias de silêncio e em lembranças. Mas a dor encontrou um canal para se transformar em serviço. José, que acompanhou parte desse processo, encontrava consolo em pequenas rotinas. Sentar-se à janela do abrigo, acompanhar a chegada de um barco, conversar com Miguel sobre as redes e as marés. Em várias ocasiões, pegava o caderno surrado e anotava coisas simples, nomes de quem precisava de ajuda, dias de visita, pequenos agradecimentos. O caderno e o envelope do cartório permaneceram como símbolos, a precariedade humana e a decisão que tomou rumo. Houve também encontros difíceis. Em uma tarde chuvosa, um grupo de moradores antigos do bairro se reuniu para discutir a possibilidade de uso mais amplo do terreno. O debate esquentou, acusações antigas surgiram, o passado, que nunca some, bateu com força. Carla entrou na reunião, ouviu as queixas e propôs uma roda de conversa que mudaria o tom. Juntos, falaram de memórias, da importância de respeitar quem já havia vivido ali e de abrir espaço para quem chegava agora. O clima amoleceu. Não há solução única para conflitos comunitários, mas a prática de escutar mostrou-se valiosa. Esses encontros ensinaram que reconciliação exige repetição, não apenas gesto pontual. Bruno, em sua jornada, enfrentou também olhares de desconforto. Em algumas vezes, um senhor olhou em sua direção com o dedo apontado, em outras, encontrou a indiferença. Não era unanimidade. A vida de quem erra e tenta reparar é essa, intermitente, sujeita a avaliações e a gestos de misericórdia. Ele aprendeu a aceitar que nem tudo seria perdoado de imediato,
Trabalhou com persistência, deixou que as ações falassem por ele. E com o tempo, houve pequenas recompensas. Uma senhora segurou sua mão e disse, sem espetáculo, obrigada por consertar minha porta. Um rapaz ensinou a laçar uma rede de novo. Essas pequenas confirmações não substituem a dor, mas ajudam a construir uma nova rotina moral. Os meses seguintes mostraram uma cidade que se reconfigurava em torno da Casa Lourdes do Mar. O abrigo passou a ser também espaço de inclusão. Jovens aprenderam profissões ligadas ao mar. Houve parcerias com ONGs que ofereciam cursos e encaminhamentos, e a comunidade se sentiu mais protegida. O nome de Lourdes ecoava agora em coisas práticas. Uma horta comunitária que trouxe verduras para as refeições. Uma oficina semanal de concerto que reativou o orgulho de velhos pescadores. E um calendário de atividades culturais que aproximou gerações. José, quando podia, participava das inaugurações internas com uma sincera satisfação. Ver sua casa transformada em algo que dava vidas e não apenas um preço parecia confirmá-lo. A narrativa pública também se modificou. Reportagens locais passaram da sensação de escândalo para o relato do refeito social. Entrevistas mostraram rostos de pessoas que recuperaram dignidade. O nome de Bruno foi, aos poucos, associado tanto ao erro quanto ao esforço, um marcador paradoxal, humano. Delegado Augusto manteve acompanhamento inicial e verificações pontuais, mas destacou a importância do trabalho comunitário para a prevenção de novos atos de violência. Em conversas públicas, muitas pessoas discutiam: foi justiça? As respostas variavam. Alguns disseram que a reparação humana valeu. Outros mantinham que a lei deveria ser mais rigorosa. No centro desse debate, contudo, estava uma pergunta mais antiga. O que se espera do erro? Punição definitiva ou regeneração possível? A resposta naquele contexto particular foi plural. Havia medidas legais para averiguar responsabilidade. Houve acolhimento para que Bruno enfrentasse psicoterapia. E a comunidade ofereceu oportunidade de trabalho. Juntas, essas respostas construíram um tipo de justiça que, embora não substitua o rigor de um tribunal, buscou reparar práticas e restaurar vínculos sociais. Tudo isso sem apagar a gravidade do que acontecera. Com o tempo, a Casa Lourdes do Mar tornou-se também ponto de educação. Escolas locais passaram a visitar o espaço. Estudantes aprenderam sobre maré, profissão de pescador e, sobretudo, sobre convivência. Os jovens ouviam histórias de vida de quem lá morava. Alguns aprendiam a costurar redes, outros a preparar refeições simples. A ideia era clara: transformar a memória traumática em aprendizado. Nas rodas noturnas, onde o vento batia nas portas e as estrelas apareciam com nitidez sobre a costa, contavam-se episódios de resistência e do que a cidade aprendeu. Havia um senso de continuidade, o passado não apagado, mas trabalhado. José, nos últimos momentos mais sólidos de sua recuperação, participou de uma cerimônia pequena no abrigo. Ficou numa cadeira de rodas e sorriu ao ver as cores finalmente aplicadas nas paredes. Havia pessoas que vieram apenas para agradecer, outras para oferecer ajuda. Ele falou pouco, mas cada palavra tinha peso. Lembrou-se de Lourdes, de suas falas gravadas, do valor de ajudar. E num momento de honestidade, olhou para Bruno e disse: não foi só o mar que nos provou, foi nosso medo. Agora, escolham remar juntos. A metáfora foi entendida por todos. Remar é esforço coletivo, é insistir mesmo com o braço cansado. O pedido de perdão de Bruno foi, em muitos aspectos, o gesto mais difícil da história. Pediu não para ser absolvido, mas para ser ouvido e para poder reparar. Aceitaram o pedido, sabendo que o perdão não apaga o ato. Contudo, a decisão individual de cada um, de olhar para quem errou e construir caminhos de reconstrução, foi, sem dúvida, base para que a Casa Lourdes do Mar existisse como algo além de um nome. Passaram-se anos naquela transformação. O abrigo estabilizou suas rotinas, a casa antiga ganhou nova estrutura, redes foram reativadas, e no mural de entrada, gente deixou bilhetes de agradecimento. Bruno, já com as mãos calejadas de novo, tornou-se figura conhecida por não evitar trabalho duro.
Tiago e Carla se mantiveram próximos, zelando para que a memória de Lourdes e a vontade de José seguissem vivas. Miguel, que no começo hesitava com tanto peso, virou gestor reconhecido e respeitado, sempre lembrando que a responsabilidade maior era com o coletivo. A cidade, que testemunhara o episódio, também se curou de um modo particular. O porto, antes palco de murmúrios, voltou a ser lugar de conversas abertas. O comércio local, que sofrera com a onda inicial de juízo, passou a se orgulhar do abrigo. Havia, claro, quem nunca esquecesse o empurrão. Essa lembrança funcionou como alerta. A ganância pode corroer laços, e o tempo não resolve se não houver trabalho para isso. Mas a história ganhou outra nota, que é possível transformar dor em rede de proteção. A resposta à pergunta do título, O que aconteceu depois, é portanto elaborada e luminosa por contradição. Depois do empurrão, José foi resgatado por Miguel e sobreviveu. O testamento que guardava no bolso foi lido e se mostrou claro. A casa seria destinada a um propósito social, agora sob os cuidados de Miguel. A comunidade reagiu com mistura de reprovação e compaixão. Bruno assumiu sua responsabilidade através de medidas alternativas, acompanhamentos e trabalho, pedindo perdão e ocupando-se do abrigo. Tiago e Carla dedicaram-se à organização e ao cuidado. E a Casa Lourdes do Mar nasceu como resultado prático dessa decisão. Um abrigo que acolhe idosos e pescadores, que oferece oficinas e que se tornou espaço de reconstrução para muitos. A justiça tomou formas múltiplas: investigação, medidas legais e, acima de tudo, reparação social. A cidade ganhou um lugar de acolhimento e os protagonistas aprenderam que o que se perde em confiança pode, com trabalho e coragem, ganhar nova forma. Há, claro, lições duras. Nada apaga o momento em que a mão de um filho empurrou um pai ao mar. Essa violência permanece como cicatriz. Mas a história que seguiu mostrou que cicatrizes podem apontar caminhos de cuidado, quando há reconhecimento, resposta prática e disposição para reparar. O mar que, naquela tarde, parecia tomar, mais tarde devolveu. Devolveu alguém vivo, devolveu um propósito escrito em papel e devolveu à cidade um lugar para curar. Quando a noite cai sobre a Casa Lourdes do Mar e as ondas ainda batem na costa como testemunhas antigas, os moradores se reúnem para pequenas celebrações, uma canção, um café partilhado, uma lembrança que não dói mais de forma insuportável, mas que ensina. Em muitos rostos, há sinais de que a reconciliação não foi simples perdão nem esquecimento, mas um trabalho que continua. E toda vez que o vento sopra, alguém lembra: a medida verdadeira do que herdamos não está nas paredes, mas nas mãos que as cuidam. Se esta história tocou você, curta, inscreva-se e compartilhe. Ajude a espalhar a lição de que perdão exige trabalho, que justiça pode se misturar à reparação e que a comunidade pode transformar dor em abrigo. Você acha que, naquela costa, a justiça foi feita?